Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, venho mais uma vez aqui gravar um vídeo sobre geopolítica. Esse vídeo tá muito interessante. Recentemente eu fiz uma enquete no Instagram, abordando algumas vertentes para os seguidores, para vocês, né, votarem qual seria mais viável gravar um vídeo falando. E os temas foram o tarifaço, uma parte 2 do tarifaço do governo Donald Trump, diante do Brasil, e o conflito no Oriente Médio envolvendo Israel, envolvendo o Irã, Palestina. E o outro tema era sobre a guerra Rússia e Ucrânia, o andamento, a origem, né? Então estou eu aqui mais uma vez gravando com a minha caneca da Dunder Mifflin World Best Boss, que na verdade nem é minha, é da minha mulher, mas vamos lá, vamos pro que realmente interessa. Quando a gente fala de guerra, né, Rússia, Ucrânia, toda essa tensão que está movimentando o leste europeu, muitas vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Não sobre exatamente os motivos, sobre exatamente o que está acontecendo, mas sobre a data desse conflito. Porque começou a veicular nas redes, nos meios de comunicações, tudo isso tão fervorosamente em 2022, né? E aí muitas pessoas, até toda a mídia focou e foca até hoje a partir daquela data. Só que na verdade tem todo um contexto histórico, vem bem de antes, tem aproximadamente uns 10 anos, uns 10 mais, uns 15, não, uns 12 anos mais ou menos, que vem toda essa tensão, né? Mas vamos lá, vou gravar um vídeo objetivo, né? Porque uma das minhas pretensões é gravar um vídeo onde ele não fique cansativo, onde você não fique, sabe, com sono, assim, porque às vezes você tá vendo, você tá escorado em alguma coisa, você tá cansado. Então, trazer um vídeo aqui bem objetivo para vocês, né? Mas que também possa contar com bastante informações, ok? Vamos lá, vamos entender o contexto histórico primeiro. Eu só tô olhando um pouco aqui de lado que eu faço umas anotações, né? Eu tô aqui com o meu notebook e eu faço algumas anotações aqui para ficar bem organizado para todos, tá bom? Porque senão às vezes você começa alguma coisa, aí você adianta, depois você volta, sabe? Tem pessoas que ficam meio perdidas. E geopolítica é um assunto bem que você tem que passar detalhadamente, senão é difícil entender. Mas vamos lá, vamos primeiro puxar lá atrás, quando a Ucrânia ela saiu da União Soviética em 1991. Desde então, começou toda a guerra política da Rússia, do Vladimir Putin, com o Ocidente europeu principalmente. E o Vladimir Putin, após a saída da Ucrânia, ele enxergou que a Ucrânia seria uma ameaça para ele. Porque, na visão dele, a Ucrânia deixaria a neutralidade. Falando de geopolítica, de países assim, o que significa exatamente uma neutralidade? Uma neutralidade nada mais é do que aquele país que é isento a conflitos, seja ideológicos, militares, todo tipo de conflito, o país se mantém numa posição neutra. Ou seja, um exemplo que temos é a Suíça. A Suíça, ela é um país com a máxima neutralidade desde 1885. Ou seja, vieram tantas guerras, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra, que tomou conta praticamente de toda a Europa e a Suíça se manteve neutra. Ou seja, o Vladimir Putin, desde então, ele tem esse medo da Ucrânia deixar essa neutralidade, porque a Ucrânia está quase se afiliando com a OTAN, ele tem medo da Ucrânia entrar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E se filiar ao Ocidente europeu e a países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Então ele enxerga isso como uma ameaça. Fazendo um pulo agora no tempo, desde 1991, quando a Ucrânia saiu da União Soviética, vamos para a data de 2014, que foi quando esse conflito, toda essa rivalidade, ela
ela se externou e se multiplicou, aumentou de uma forma bem grande, né? Que foi quando a Rússia anexou a Crimeia. Porque quando a Rússia ela tem essa atitude, ela tem todo esse planejamento de anexação da Crimeia, o Vladimir Putin ele não fez isso à toa. Ele enxerga toda aquela península, toda aquela região como uma região estratégica. Eu já analisei fisicamente, né? Não presencialmente, claro, fisicamente que eu digo por conta de pertencer à geografia física, que se trata de relevos, etc e tal, solo. Eu já estudei bastante sobre a Ucrânia e todo o seu relevo, né, é totalmente plano. Então, principalmente a Crimeia. Então, a Crimeia, ela é um ponto estratégico para o Vladimir Putin, para toda a Rússia, né? Então, quando ele anexa a Crimeia, ele enxerga a Ucrânia também como uma possível conquista, como um ponto estratégico. Porque a Ucrânia, ela é praticamente, como é que eu posso dizer, o solo, a fertilidade da Europa. É um dos países que tem um solo mais fértil da Europa. Então atrai muito o interesse do Vladimir Putin em conquistar não só a Crimeia, não só Kiev, que é a capital da Ucrânia, mas sim toda a Ucrânia, que além de ser um país com relevo plano, é um país que tem um solo cultivável muito bom, né? Muito produtivo. Então, após a anexação da Crimeia, só um detalhe, gente, a anexação da Crimeia, ela só foi possível, digamos assim, porque houve um golpe político na Ucrânia na época. O então presidente ucraniano, o Viktor Yanukovych, em 2014, ele foi eleito, na verdade, em 2010. Ele foi eleito em 2010, onde os seus votos, a maioria foi do leste da Ucrânia. O leste da Ucrânia ele tende a ser, pelo menos na época, tendia muito a ser pró-Rússia. Então ele foi eleito por aquela maioria. E após algumas políticas desastrosas, tinha todo um acordo que a Ucrânia vinha trabalhando para fazer com a União Europeia e simplesmente depois de muito tempo de luta, árduo mesmo para fazer esse acordo, ele simplesmente rejeitou o acordo e acabou aproximando mais a Ucrânia e ele próprio mesmo se aproximando mais da Rússia, até aceitando um pacote financeiro de aproximadamente 15 bilhões de dólares de Moscou. E aí isso gerou toda uma revolta popular, onde as pessoas, os ucranianos foram para as ruas de Kiev protestar a ponto de quase estourar uma guerra civil dentro da capital. E teve repressão do governo na época, houve muitas ondas de violência, principalmente por parte do governo, né? Repreendendo todo aquele protesto, houve muitos feridos com gás lacrimogêneo, houve muitos mortos, inclusive aproximadamente mais de 100 mortos. Então, o Viktor Yanukovych, ele se aproximou da Rússia, e essa aproximação da Rússia acabou permitindo a anexação da Crimeia pela Rússia, acabou facilitando a anexação da Crimeia, né? Então, toda essa guerra, esse movimento Rússia versus Ucrânia, acabou externando muito em fevereiro de 2014, que começou a queda do Viktor Yanukovych e automaticamente a anexação da Crimeia, ok? Pessoal, o Vladimir Putin ele continua, né, com todo esse planejamento de anexar algumas regiões da Ucrânia, possivelmente, né, no futuro até mesmo a própria Ucrânia. E aí em 2022 se aflorou, sabe?
porque ficou mais visível e por conta de ter todo o respaldo da mídia, né? Então, acabou chegando aos quatro cantos do mundo. E aí em fevereiro, olha que curiosidade, né? Foi em fevereiro de 2014 que ocorreu todo aquele movimento da anexação da Crimeia, e em fevereiro de 2022 que iniciou verdadeiramente a guerra, né? Só que dessa vez o Putin falou que o motivo da guerra é desmilitarizar a Ucrânia e, segundo ele, desnazificar. Ele enxerga a Ucrânia como com resquícios do nazismo ali dentro do território ucraniano, né? E outro principal motivo também é a aproximação, que ele tem notado que a Ucrânia tem se aproximado muito do Ocidente europeu e da OTAN. Ele enxerga tudo aquilo como uma ameaça, né? E ele iniciou invasão de larga escala, com ataques a Kiev, a Kharkiv e outras cidades. Só que a Ucrânia, ela sustentou muito bem até hoje, porque todos pensavam... Veja bem, gente, uma vez eu assisti uma entrevista, né, uma pessoa foi até a Ucrânia para consultar, em período de guerra, tá bom? Para consultar a opinião dos ucranianos. E às vezes a gente tem uma visão de que a Ucrânia é um coitadinho, sabe? Por conta de ser a vítima toda dessa história. Só que na verdade não. A Ucrânia, ela tem resistido muito bem mesmo. Segundo dados da portaria de Kiev, a Ucrânia conseguiu acabar com muitas bases russas que eles se instalaram dentro do país. A Ucrânia conseguiu, segundo dados, né, de Kiev, a Rússia diz ao contrário, mas seguindo esses dados, eles conseguiram abater muitos drones, matar mais de 100 mil soldados russos. Então a resistência ucraniana, ela é muito forte. Às vezes a gente tem essa percepção, né, equivocada de que a Ucrânia, ela é o coitadinho da história por conta de ser a vítima. Só que o exército ucraniano é muito forte e tem recebido apoio, né? Agora diminuiu um pouco por conta da última reunião, de todas essas ações do governo Trump. Ele mesmo deixou claro que não vai fortalecer, não vai mais ajudar tanto assim, porque isso envolve muito dinheiro, né? Mesmo com essa enfraquecimento de apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia continua muito forte ainda. E o Vladimir Putin diz que não tem previsão de parar. Muitas pessoas falam em um possível acordo, mas dificilmente, sabe? O Donald Trump mesmo, ele falou que ele assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele ia acabar com a guerra no Oriente Médio, ia acabar com a guerra Rússia e Ucrânia, só que é muito difícil, né? E ele já tem 7 meses na Casa Branca e nada fez até agora, praticamente em relação ao fim da guerra que tanto ele prometeu. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que ia resolver a guerra na Ucrânia, a guerra Ucrânia e Rússia, chamando o Putin e o Zelensky para tomar uma cerveja num bar. Então, é muito difícil porque parece que nenhum líder mundial, nem mesmo a China, tem um grande interesse para colocar o dedo no meio, sabe? É como se fosse entre eles ali e a qualquer momento pode rolar um acordo, porque a Europa já aplicou muitas sanções mesmo à Rússia e nada adiantou até agora, né? O Putin, ele quer uma garantia de que a Ucrânia não vai se aliar à OTAN e de que a Ucrânia ela não vai se aliar fortemente ao Ocidente Europeu e a países como Estados Unidos, né? Como havia dito. Mas a possibilidade de acordo, né? Claro, eu estava lendo as últimas notícias, o Putin declarou que vai ter uma trégua aproximadamente de 40 e 48 horas, um pouquinho mais, né, para ver se consegue entrar em acordo. A gente torcemos, né? Torcemos para que consiga entrar num acordo, porque muitas pessoas estão morrendo,
muitos refugiados saíram da Ucrânia para países vizinhos, para países mais longe, né? E o país fica devastado economicamente, porque é muito difícil recuperar de uma guerra. Todo o mercado financeiro dentro do país quebra, todas as ações, a questão de emprego também, até retornar tudo de novo. O povo sofre muito com essa reestruturação. Então, vamos torcer por um acordo entre eles e vamos ficar ligados nas próximas notícias sobre esse conflito que chama muito a atenção. Pessoal, só um adendo também, né? Puxando um ganchinho aqui para não deixar escapar, toda essa guerra, né? Todo esse envolvimento, ele praticamente envolve o país inteiro. Perdão, o mundo inteiro. Porque quando eu falei que nenhum líder mundial está interessado em colocar o dedo ali no meio, em fazer algo, muitos países têm sofrido com isso, porque a Rússia, ela exporta muitos grãos, petróleo, gás. E com essas sanções que a OTAN, que toda a União Europeia aplicou à Rússia, tem sido prejudicial para muitos países. A própria OTAN ameaçou o Brasil, China, que importam e exportam para a Rússia, né? Ou seja, eles até ameaçaram aplicar tarifas ao Brasil de 100%, né? Sobre essas importações e exportações. E essas negociações com a Rússia, né? É a velha história de um governo que insiste em manter ligações, afetividade com países de regime ditatorial, né? Uma atitude que, sinceramente, não é vista com bons olhos pelas grandes organizações, ok? Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando aí os vídeos. Em breve farei mais enquetes. Espero que vocês desfrutem desse vídeo, tá bom? E vamos acompanhando aí todo esse desfecho, ok? Geopolítica é muito interessante, vale a pena todos. Geopolítica eu arrisco dizer que é como se fosse uma psicologia, sabe? Uma psicologia do mundial, financeira, comercial, sabe? Porque é bom você saber um pouquinho, né? É igual a psicologia, é bom você saber um pouco, ter uma noção, porque você lidar com pessoas todos os dias. E a geopolítica não foge muito disso. A geopolítica você lidar com todos esses fatores, desde que você vai no mercado, você vai na padaria, tudo ali tem um dedinho da geopolítica. Então é bom a gente saber um pouquinho, ok? Tchau, pessoal.